Vamos lá, meus irmãos, começando aqui a nossa gravação. Como é praxe, já oramos. E que o Senhor nos dê uma excelente aula, uma excelente noite, um excelente aprendizado. Amém? Amém. Beleza. E eu quero ler com vocês, como é praxe, hoje é a nossa quinta aula de Educação Religiosa 1. Quero ler alguns textos de Daniel. Daniel 9, 23, 10, 11 e 19. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou usar bastante hoje na nossa pauta. Hoje nós vamos debater os 3 vídeos que eu recomendei semana passada. Depois eu quero fazer um outro debate em classe, tratando o assunto da pedagogia de Jesus, como a gente vai aplicar a pedagogia de Jesus hoje no nosso contexto, nos nossos dias. Porque a pedagogia de Jesus ela é muito linda, ela é muito importante, o ensino sagrado é muito importante, mas como aplicar tudo isso no mundo caído? E por último, na nossa pauta do dia, a gente vai para o livro-texto e vamos dar sequência, tá bom? Acharam aí, Daniel, capítulo 9, versículo 23? Sim. Quem pode ler para mim? 9, 23, 10, 11, 10, 19. Daniel, pode ler, Felipe, então. 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois a palavra e entende a visão. Eu queria que vocês destacassem aqui, podem ver que esse versículo ele tem muitos ensinos. Ele estava orando, houve uma resposta à oração, mas tem uma afirmação sagrada sobre Daniel e a pessoa dele no contexto da Babilônia. Ele é muito amado. Isso faz lembrar Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Daniel era muito amado por Deus. Olha que lindo, né? E ele era amado aonde? Em Babilônia. Lá na Babilônia. E aí, Deus está ainda dizendo para ele, presta atenção à mensagem e entenda essa visão. Ou seja, Deus dá um elogio e fala assim, ó, presta atenção que eu vou falar. Agora, 10, 11 e 10, 19. Posso ler? Pode ler. 10, 11. Ele me disse, Ah, é isso, 10, 11. ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Lindo o contexto também, mais uma vez. E ele me disse, você é muito amado. Mais uma vez, Deus vem para ele e fala, Daniel, olha, eu amo você muito. E aí Deus dá mais uma recomendação, ficar de pé. Ele estava de joelhos aqui. Eu quero falar com você de pé. E ele se levanta, mas percebam, olha que situação. Mais uma vez Deus o afirma, mais uma vez Deus fala com ele. E o que eu quero destacar aqui, ele está na Babilônia. Ele já é um ancião nesses episódios. Ele teve uma vida marcada de significado em Deus. Ele foi um diferencial nos seus dias. E Deus está dizendo para ele, ainda mesmo quando ancião, Deus está afirmando ele e dizendo e dando instruções para ele. Fica de pé que eu quero falar com você. E aqui, né, se Daniel fosse um fracote, diria assim, oh, mas não consigo levantar, tua glória é muito grande, mas ele levanta mesmo tremendo. Essa ideia, né, de que realmente Deus ele tem um método de falar conosco. Qual é? Não importa. O importante é que a gente obedeça, o importante é que a gente entenda. E aqui, mais uma vez, Deus disse para ele que era amado. E agora o 10, 19.
Eu leio Pode ler. e disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. Olha aí, E, mais. e Pode falar. falando Ah, ele desculpa, com- pode. Tem mais um restante. e falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. A minha versão diz assim, um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. E ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dista estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me destes força. Amém, meus irmãos? Meu Deus, imaginem ouvir isso de Deus. Pensem nisso, irmãos, como é maravilhoso quando um irmão vem para nós e fala uma palavra que nos fortalece. A gente já ganha o dia, ganha a semana. Quando alguém vem e diz, por exemplo, que fomos instrumentos de Deus, que fomos uma resposta de Deus, pelo amor de Deus, a gente. Agora, imagine você ser Daniel e ouvir do próprio Deus essas palavras. É inenarrável. Não dá para a gente mensurar a grandeza de tudo isso. E o que eu queria destacar agora guarde esse pensamento, que a gente vai trabalhar bastante. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava na Babilônia. Ele foi levado como garoto, ele tem uma postura de um filho de Deus quando ainda era um garoto, continuou tendo essa postura durante toda a sua vida, agora que é um ancião, ele continua sendo afirmado por Deus, agora ele é um líder, agora ele é um dos principais da Babilônia, e ele não perdeu a fé, não perdeu a humildade, não se deixou se perder pela riqueza, mas ele continuou sendo um instrumento de Deus e continuou sendo presenteado. Eu diria que nesse restante da sua vida ainda foi galardoado de ouvir do próprio Deus: olha, você é muito amado, muito amado. Então, eu quero que vocês guardem essa máxima, porque a gente vai trabalhar um pouco já já sobre esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Para eu ir para as nossas pautas, deixa eu dar um toque aqui para vocês. Quando o Senhor ele faz um elogio, por exemplo, aos bereanos, que eles eram mais nobres do que os tessalônicos. Lembram desse texto? Lembram? Lembra de ou não? Sim. Eu não lembro. Não, em Atos, quando o apóstolo Paulo faz as suas viagens missionárias, ele passa pela igreja de Tessalônica e depois ele vai para a igreja de Bereia. E aí o texto está escrito em Atos que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles verificavam as escrituras, tudo que Paulo pregava. O que eu quero dizer com isso? Ali não é Paulo falando e não é Lucas falando. Ali é o Espírito Santo falando. Então guardem isso. Muitas vezes quando a gente lê um elogio de Paulo àquela igreja, não é Paulo elogiando, é o Espírito Santo elogiando. Quando nós lemos lá em Atos também que, por exemplo, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e temente a Deus e justo, não é Lucas escrevendo, é o Espírito Santo mostrando que Lucas, por meio de Lucas, que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Então, eu quero que vocês, sempre que verem um texto sagrado, não olhem assim, que foi o elogio de Davi, foi o elogio de Paulo, mas é o elogio do Eterno, usando a vida de Paulo. Muda tudo, muda tudo. Entendeu? E eu estou fazendo isso para dar essa ênfase por causa de Daniel. Aqui é o próprio Deus falando diretamente com Daniel. E ele só escreveu porque ele era fiel na revelação. Então ele não podia deixar de escrever. Então é fantástico poder ser agraciado por um elogio sagrado. É o caso, por exemplo, do próprio Daniel de Jó, quando Deus vai falar que Jó, Daniel, eles eram os homens mais justos dos seus dias, os homens mais piedosos. O próprio Jó,
que não havia ninguém. Quem é que fala tudo isso? É Deus. Tem hora que a gente não consegue ver isso. A gente só lê o texto, né? Parece que alguém registrou isso. Não, é o próprio Deus. E isso é inenarrável, tá bom? Maravilha? Então vamos lá, meus irmãos. Abriu uma tela aqui, não sei o que foi. Abriu para vocês também? Não. Não, Não, maravilha. Tem mas deu uma problema. cortada aí na sua voz, tá? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa mesmo. Não sei o que foi, mas tudo bem. Não vem de ser nada, não. Estamos aqui. Então vamos lá. Meus irmãos, os vídeos da semana passada, eu passei 3 vídeos para hoje. Pastor Johnny, quando ele chegar, ele faz o comentário dele. O que vocês acharam? Queria que vocês agora falassem um pouco do primeiro do nosso irmão Carlos Queiroz, pastor Carlos Queiroz. O que vocês acharam dos vídeos? Assisti os 3 ontem. Achei bons. O primeiro dele falando sobre generosidade, né? Eu tenho algumas não, muitas ressalvas em relação à missão na íntegra, né? Que até mudou para a missão na íntegra, do que era a missão integral, né? Era a missão integral, Então se tornou missão na íntegra. É muito sutil ali algumas coisas, né? Tem muito... eles mudaram muito, né? A visão deles e a forma de abordar. Óbvio que falar de generosidade, isso é extremamente importante para a igreja e nós realmente temos que ser generosos, né? E a gente vive num mundo tão materialista, né? Tão egoísta, tão consumista, que a gente acaba esquecendo ou muitas vezes deixando de lado os ensinos a respeito da generosidade que nos é ensinado através do Evangelho, através da vida do próprio Cristo, através da vida dos apóstolos, através da vida das igrejas do Novo Testamento, né? Então, eu pude extrair isso do primeiro vídeo, né? Mas eu fico com 3 pés atrás com a missão na íntegra, né? Porque sim. eles usam o texto sagrado para afirmar coisas muito políticas e ideológicas em cima. Infelizmente, eles se enveredaram para esse lado, né? Infelizmente. Tanto ele quanto o Ariovaldo Ramos no segundo vídeo, você percebe ali que quase que eles fazem como posso dizer, quase que eles incentivam as pessoas a viverem na pobreza, né? E quase que o rico vai tudo para o inferno. Embora eles façam alguma ressalva ou outra, né? Mas é claramente marxismo cultural ali. Então, e Claramente. assim, obrigado pelo teu comentário, filho. E eu queria até fazer uma ressalva aqui, meus irmãos. Como eu disse para vocês, num primeiro momento, a proposta eram aqueles outros áudios, Uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu separei esse material, porque, querendo ou não, como eu falei para vocês, o pastor Carlos Queiroz, ele é um grande expoente do Sermão do Monte. E por ele ser esse expoente, e a gente está tratando aqui da pedagogia de Jesus, a gente pode fazer um link. E eu acabei fazendo uma tentativa de passar aquele material. Mas como tudo que a gente aprende, e a Bíblia diz, ouvir tudo e reter o que é bom, o comentário que você faz, Felipe, ele é bem pertinente. Por quê? Porque algum tempo atrás, eu digo isso algum tempo atrás, porque foi no ano de 2007, eu fiz uma pós na FLAM. O Ariovaldo Ramos era um dos diretores, ou ainda é. E eu tive aula com ele, foi uma época muito boa, as aulas foram excelentes. Naquela época ele estava trabalhando com o governo, na época era o Lula presidente, então ele tinha um acesso com o Lula, e ele não houve, por exemplo, estou falando isso de uma forma bem aberta mesmo, não havia essa questão política. E então a missão integral, a proposta da missão integral, ela, eu diria, ela naqueles dias era muito muito bonito, muito agradável. Infelizmente, com essas polarizações de um lado e do outro, vocês podem ver que o nosso país está dividido, há uma polarização, e essa polarização acaba criando essa tensão. E aí os pastores, que têm até um apreço, como eu tive pela missão integral,
a gente começa a colocar um pé atrás. Por quê? Porque agora há um exagero nas ênfases. E esses exageros acabam polarizando mais até o próprio povo de Deus. Por exemplo, quem é evangélico e tem um apreço ao comunismo, se essa pessoa falar qualquer elogio ao pessoal da direita, ele vira um herege para o pessoal do comunismo. Se é uma pessoa que é direita, da linha direita, e ele fala, não, isso daqui é muito legal da missão integral, ele é mal visto pela própria ala evangélica, falando, tá vendo, você está tendo um pensamento socialista. Ou seja, a gente está vivendo um momento tão confuso, e é por essa razão que o fato de você ficar com o pé atrás é legítimo. Porque houve uma polarização. Se houvesse uma discussão mais harmoniosa, mais construtiva, sem menos rixas, eu diria que nós ganharíamos como nação e principalmente como povo de Deus, né? Mas por essa razão, realmente, a gente fica meio desconfortável. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, só para eu pôr uma base aqui, tá? Vocês, irmãos, Gil e Johnny, vocês vieram de uma origem metodista, não foi? A origem de vocês é metodista, não é? Pois bem. Uma das bases de John Wesley era uma vida de modéstia. O que é ser uma pessoa de modéstia? É onde tudo que ele não constrói para ele, mas ele constrói para Deus e para o reino. Tanto é que John Wesley, quando morre no seu estatuto, ele tinha alguns objetos apenas que era do pertencimento dele. O resto, tudo que ele construiu para Deus e dedicou tudo aquilo para Deus. É claro, ele não tinha, como a maioria das pessoas, uma família, filhos, netos, como acontece com muitos pastores, né? Esses detalhes eu não me recordo de Wesley, mas o que eu quero dizer? John Wesley, mesmo que ele tivesse muitos filhos, ele faria o papel de Billy Graham, aonde teria uma herança, que é dele, da família, e o que mais? E o restante que ele conseguiu foi para Deus, foi para o reino. Billy Graham é um americano que demonstra com sua vida o que é uma vida de modéstia, porque ele poderia ser ultramilionário, porque só um livro de Billy Graham vendia aos milhares. Então, só as edições de Billy Graham já davam o direito dele ser milionário. Tanto E que ele fazia o quê? Ele dedicava. Então, John Wesley, por exemplo, como Billy Graham, olha que interessante. O princípio da modéstia é sempre bem visto neles, inclusive em John Wesley. Só que naqueles dias não tinha essa polarização do comunismo, que quem defende a generosidade é a galera do comunismo. Pode ver que tem muita gente que é de direita e defende o que? Uma vida mais modesta, que não defende o capitalismo exacerbado, não é verdade? E essas pessoas, quando elas começam a fazer uma defesa do capitalismo sem ser acerbado, eles já são rotulados de você é um capitalista comunista. São de direita comunista, esse pensamento, então, assim, confunde. Por isso que a sua fala, Felipe, ela não é desapropriada e a gente tem que ficar meio ligeiro mesmo, porque muitos desses pastores, eles, ao invés deles irem para uma linha de equilíbrio, eles vão para o outro lado. E tem uns que, na minha opinião, e é onde fica a minha crítica, eles vão para o outro lado para eles falar assim, eu sou contra todo mundo mesmo. É uma coisa meio esquisita e eu não entendo isso. E eu confesso, eu acho que você não precisa ir para o outro lado somente para você demonstrar que é do outro lado. Tipo assim, se o grupo evangélico está indo na direita, eu vou na esquerda só para falar que eu não estou com a massa evangélica. Entendeu o que eu quero dizer? Tem gente que gosta de estar na contramão, parece que é meio que eu gosto de estar na contramão porque eu sou diferente, eu chamo atenção, você entendeu? E o pessoal que está fazendo essa frente, né, da, da teologia integral. missão integral, que agora recebe outro nome, eles têm hora que são exagerados nisso, e realmente isso deixa a gente meio preocupado. Mas tirando isso de lá, pode falar. É que o Jill e o Johnny ainda não tiveram, né? A gente falou da missão integral, foi em Missões. missiologia, né? Em missões, né? Tanto que a gente o senhor passou um vídeo, o senhor acho que foi, a gente assistiu um vídeo do Jonas Madureira com um debate junto com Nicodemos, né? Ele mais um outro teólogo,
que também foi muito importante. Depois é até legal, depois eu passo para os dois. Coloca no grupo do Tá. WhatsApp. Porque, acho que se eu não me engano, a missão integral surge com o Billy Graham, em 74, né? Surge com o Billy Graham a necessidade da igreja voltar à primazia do que é cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades e Se não guardar me da falha a memória, do Pacto de Lausanne ainda. Isso mesmo. Se não me falha a memória. Então, porque eu penso, um mundo agora extremamente, né, industrializado, né, o capital, né, emergindo do jeito que estava, então as pessoas acabam esquecendo, às vezes, esquecendo e deixando de lado mesmo qualquer missão da igreja, e a igreja acaba indo no bolo, né? Sim. Então, acho que naquele momento foi importante. E a fala dos dois vídeos primeiros, tanto, né, que fala da generosidade e o segundo que fala do sal da terra, o alerta é legítimo, porém o discurso é extremamente ideológico. Tanto que no segundo vídeo, um dos pastores que estavam ali cita até Leonardo Boff. Pelo amor de Deus, Leonardo Boff é o expoente da missão da igreja, Teologia da libertação. da teologia da libertação, que é o socialismo dentro da Igreja Católica. Então, e assim, isso daí, é isso daí, foi até um ponto aqui, sabe, Felipe? Como eu disse, existem certas coisas que são legítimas, existem certas discussões que são legítimas, e muitas vezes elas se enveredam depois, ao longo das décadas, elas vão se enveredando. Vou dar um outro exemplo, só para vocês terem uma noção, eu aprendi isso com o Dr. Paulo. Muitos trabalhos, como esse, por exemplo, e muitos outros trabalhos que foram criados por grupos evangélicos, num primeiro momento foram trabalhos legítimos, foram trabalhos de evangelização. Aí depois que aquela geração morreu, aqueles líderes morreram, aí já de evangelismo virou algo social. Aí depois passaram-se algumas décadas de algo social virar algo político. Aí você pergunta assim, pastor, mas eu não vou participar disso. Aí eu digo, não, realmente, isso daí é perigoso. Aí a gente rotula, tá vendo? Olha que trabalho perigoso, mas a origem foi boa. É que a condução foi sendo alterada e os propósitos foram sendo modificados. E quando você vai ver de algo que era algo de evangelismo, vira algo político e ecumênico. Então, percebam que, como pensadores, como teólogos, a gente tem que tomar muito cuidado. E o Dr. Paulo, nos meus dias de aluno, ele falava um pouco sobre isso. Então, foi muito bom você ter comentado, Felipe. E agora vamos para o terceiro vídeo, que é do Hernandes Dias Lopes, das Bem-aventuranças. Aí foi totalmente contraponto dos outros dois vídeos, foi excelente. Do Hernandes, pelo amor de Deus. Então, na realidade, por isso que eu falei semana passada, eu peguei no própria terça-feira aquele material e eu tinha dito para vocês até no final da aula, eu não tive tempo de assistir. E aí eu falei para vocês, olha, assistam porque eu deduzo, porque a temática e o que eu queria abordar era a pessoa do Carlos, do pastor, oh meu Deus, deu branco, tá aqui, pastor... Carlinhos Queiroz. Isso, Carlinhos Queiroz. Porque o que eu queria realmente era o Sermão do Monte, entendeu? Porque quando eu o conheci pela primeira vez, eu fui abençoado com exposições só do Sermão do Monte, não teve um dedo político, um dedo ideológico. Então, essa era a proposta. Então, mas, de qualquer forma, assim, tirando os excessos e olhando para o lado, vamos dizer assim, alguém já disse, Felipe, e irmãos, que o comunismo é o evangelho sem Cristo. Porque Né? nunca aprenderam do Evangelho. É o evangelho sem Cristo. Né? Dizem Porque até você que quer viver Jesus uma é vida em comunista. comunidade, em igualdade, em fraternidade, só que você tira o principal, que é o Cristo, que nos une. Ele é o nosso referência. Aí, quando você tira o Cristo, você se torna um ateu e você se torna um socialista. Então esse que é o perigo, e os nossos irmãos que se inclinam para o socialismo que tem que abrir os olhos sobre isso. Por quê? Porque
o evangelho, na sua essência, ele é solidário, ele é fraternal, ele é amoroso, ele é doador, ele é construtivo. Só que você não pode jamais arrancar a essência do principal. Se arrancou a essência do principal, você já se desfigura, né? Então, assim, tirando os excessos, eu acredito que olhar essa questão dos valores da generosidade, da doação, né, do verdadeiro ensino do Senhor no sentido de solidariedade, né? Porque muitas vezes, até no primeiro vídeo, o Carlos, ele fala da vida dele e da história da família dele. Olha que coisa linda. Ou seja, ser solidário e ser hospitaleiro, a gente não precisa ser rico para ser. E aí onde entra o dilema do nosso capitalismo exacerbado, que é uma crítica que a gente tem que fazer, inclusive. Muitas vezes a gente espera prosperar para ajudar, sendo que Deus está dizendo, ajude, que eu já estou te abençoando e vou te abençoar mais. Né? E a gente fica esperando ser abençoado para ajudar. E não, a gente só precisa ajudar, porque na realidade, quando a gente já é abençoado com aquilo que tem, a gente já pode abençoar outros. Então, ele é o exemplo vivo do lar dele, do pai dele, do que é ser generoso, do que é ser alguém compartilhador e alguém que é ser rico no meio de uma grande miséria, né? Porque podem ver, a gente tem muita gente que é rica e é miserável, né? E é rico, mas é miserável. Então, é o contraponto, né? Quer comentar mais alguma coisa para os irmãos comentarem? Não, do Hernandes foi ótimo, porque entra bem naquilo que eu preguei a respeito do jovem rico e de Zaqueu. Dois homens ricos, mas duas vidas totalmente diferentes, né? O impossível acontece na vida de Zaqueu, mesmo sendo um homem rico, ele usa de generosidade para com os pobres. Ele não deixou de ser rico. Ele não viveu ele não decidiu então viver uma vida miserável como uma bênção. Não, ele resolveu ser generoso porque ele entendeu o evangelho, né? E a fala do Hernandes em relação ao ser pobre, né? Bem-aventurados, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Nossa, aquilo foi fantástico, né? Porque entender por que, não? Às vezes a gente fica pobre de espírito, mas por que o senhor quer que. Por que feliz ser pobre? Pobre que eu tenho que me achegar a Deus sem nada. A gente tem que ser rico de espírito, né? O Carlos Queiroz, no vídeo dele, não, nos áudios dele, ele falava assim: a gente tem aquela expressão de que, olha, você viu como é fulano, ele é rico de espírito, como que ele é nobre? Ah, você viu fulano como é pobre de espírito? Aí vem Jesus e fala, né? Parece que bagunça a cabeça, mas é isso aí, filhos. Me diz, seja eu pobre, rico, milionário, não importa. Se é chegar diante de Deus como um miserável mesmo. E somos mesmo. Somos pecadores, é sem nada, se despir de tudo que temos, porque a pessoa, né, a palavra riqueza denota posse. A gente não tem posse de nada. É. E a palavra riqueza, no nosso contexto contemporâneo, tem a ver com valores monetários. É isso. E não é só valores monetários. Quantos são aqueles que são ricos de ética, de moral, de sabedoria, de educação, de civilização, de influência, de poder, e têm poucas posses? Como, por exemplo, irmãos, muitos professores. Quer uma pessoa mais influente numa nação do que um excelente professor? E geralmente você vai ver, ele mora no sobrado. Aí você fala, mas ele é rico? Não, ele é rico, ele formou gerações. Ele abençoa famílias, ele cria empresários. Mas o dom dele é ser o quê? É ser um professor. No nosso país, que desvaloriza a educação, o professor é só um mero trabalhador a mais. Vai na Coreia do Sul. Não sei se vocês sabem, até abrindo um parênteses aqui. Na Coreia do Sul, médico, juiz e professor, eles têm um respeito de todos na sociedade. Então, por exemplo, sabe quando a gente vê um professor de escola, principalmente do governo aqui, a gente fala, é o professor, é o professor, é o professor de escola pública. Ah, aquele é o diretor da Coca-Cola. Ó, né? É um que não tinha o que fazer, foi dar aula. E o outro, que é um grande empresário. Na Coreia do Sul, não. Ele é professor, ele está na crista da sociedade, ele é líder, que ele forma gerações e forma uma futura geração. Então, quando um professor fala e quando o médico fala, na Coreia, ambos são respeitados. E os médicos, muitas vezes,
reverenciam e prestigiam um professor de primário, porque um dia ele foi treinado nas suas bases por um professor de primário. Aqui no contexto nosso brasileiro, vocês entendem? Olha como que é. O que é riqueza para o coreano e o que é riqueza para o brasileiro. Estão entendendo? Olha só, aqui para nós riqueza é o quê? É o médico que ganha muito. E o professor, que é um assalariado, é um miserável, porque vai dar aula em escola pública. Você entendeu? São valores totalmente distorcidos, né? Porque muitas pessoas podem ter posses e serem miseráveis, e eu tenho certeza que vocês conhecem vários, eu conheço vários, que são ricos, riquíssimos e miseráveis, porque eles são miseráveis com a família, são miseráveis com a sociedade, são miseráveis com os empregados, são pessoas mal educadas, mas são ricos e a sociedade prestigia. Mas ao mesmo tempo é miserável. Então, olha, é interessante isso, né? Então, legal, Felipe. Gil, fala agora. Assistiu os 3 vídeos? Pastor, assisti. Joia. E aí? O Hernanes Dias Lopes eu assisti logo que o senhor postou pela manhã indo trabalhar, na quarta-feira. Eu não pontuei nada não, mas lembro sim. E interessante que... Legal esse ponto de vista que o Felipe falou, porque eu não tinha observado isso daí, né? Como eles são intensos, né? Em trazer que nós devemos ter uma vida de pobreza, como se o próprio texto bíblico incitasse isso, né? E na verdade, eu tô de olho nesse camarada há muito tempo. Isso. Quando eu vi o Carlinhos Queiroz fazendo a citação, né, do Mateus 5, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. E aí depois ele ligou que esses são o sal da terra e a luz do mundo. Eu falei, meu Deus, cara, achei isso impressionante. E fiquei até admirado, né, com o comentário dele. Eu falei, cara, como isso é verdade, cara. Né? E não lembrei porque foi o primeiro que eu vi foi o do Hernanes Dias Lopes, né? E não lembrei da pregação do Hernanes Dias Lopes, mas são totalmente opostos, né? Os comentários totalmente opostos. O Hernanes Dias Lopes falando que a verdadeira riqueza não é o ter dinheiro, né? E o ser humilde de espírito não é ser o pobrezinho. Cara, é impressionante. Agora, vocês comentando, até lembrei disso, né? Mas, enfim, eu achei super interessante, né? O vídeo do Carlinhos Queiroz e do Ari Osvaldo. E achei impressionante como o Ari Osvaldo tem a fala forte, cara. Isso, ele falando mexeu comigo, sinceramente falando. Quando ele fala que nós temos que ter responsabilidade com o dom que Deus nos deu e que nós temos que usá-lo pelo bem da humanidade. Cara, eu fui levado mesmo, falei, cara, impressionante, nós temos que levar uma vida mesmo, assim, ó, assim na risca, cara, porque nós priorizamos muitas coisas dessa vida. Fiquei realmente convencido por ele. E assim, deixa eu até fazer um comentário aqui disso, já continua. Irmãos, olha só, quando eu tive aula com o Ariovaldo, foi muito bom. O ponto de tensão começou agora, principalmente depois da eleição do Bolsonaro. E aí o Ariovaldo começou a fazer uma defesa muito grande ao PT e ao Lula, e aí criou uma celeuma no meio do povo de Deus, e aí, na minha opinião, é isso que eu falo, sempre falei, Felipe, você vai lembrar, por isso que o pastor, quando ele se envolve com questões políticas, ele tem que ter muita convicção. Porque o que acontece? A política é a arte do bem comum da sociedade. O evangelho é a arte de Deus entre os homens. Uma coisa é na vertical, outra coisa é na horizontal. E quando você tem essa inclinação, dependendo do contexto histórico, você até consegue entrar, sair, mas dependendo do momento, por exemplo, eu acho que eu lamento a postura do Ariovaldo Ramos e de muitos outros pastores que estão indo por essa linha e se unindo à ala socialista e está criando essa celeuma. Por quê? Porque ele sempre foi uma voz profética. Olha o que você falou, que ele teve um discernimento, ele teve uma palavra e te sacudiu com você, porque realmente Deus deu um dom para o Ariovaldo
Ramos, qual é o dom dele? De ser pastor. Isso é inquestionável. Mas muitas vezes, quando a gente começa a flertar com algumas coisas, muitas vezes a gente começa a se desfigurar em algumas coisas. E é isso que eu acho que foi lamentável. Se eu fosse amigo e fosse íntimo do Ariovaldo Ramos, o que eu falaria? Continue fazendo a sua obra social, como Billy Graham fez, como Wesley fez, mas não se envolva politicamente. Deixe claro sua postura, que você é um pastor. Não defenda A, nem vai contra B, nem vai. Porque isso acaba o que acontece. Você vê, a gente está vivendo dias polarizados. E isso, querendo ou não, é minha opinião, tá, irmãos? Na minha opinião, essa polarização tem o dedo do inimigo para dividir-nos como nação e dividirmos como povo. Eu não estou aqui querendo fazer uma defesa à direita e não estou aqui querendo fazer nem defesa à esquerda. Estou dizendo, qualquer polarização ferrenha, ela é doentia. E nós, como ministros, a gente tem que lembrar que quando a gente entra nesse campo, a gente acaba se sujando. E aí, muitas vezes, a gente tenta entrar e sair, a gente mais se lameia do que tudo. Por quê? É como eu já disse para vocês de outros pastores, que começaram a flertar com a filosofia. Ele tenta fazer do púlpito um palanque filosófico, ele se embala. Púlpito é púlpito, discussão filosófica, discussão política é discussão política, você está entendendo? E é muito difícil de separar isso. E por isso que eu acho que eles perderam muito. Eu, particularmente, depois de ver eles se enveredar para um caminho desse e outros pastores, uns para a filosofia, outros para uma teologia liberal, outros para uma ideologia socialista, eu perdi o brilho, porque eu falo, até onde vai chegar isso? Então, é isso que eu acho que eu lamento. Assim como também, nós, como evangelho, muitas vezes começamos a flertar com o povo judeu, viramos cristãos judaizantes, cristãos neopentecostais, a gente vai para o capitalismo, para o dinheiro. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que ser muito resolvido. E eu é assim, falo isso para você lamentando, sabe, Dil? Porque eu fui abençoado demais pelo Ariovaldo Ramos. Só que, ao mesmo tempo, a crítica do Felipe, e a gente já passou por isso, e a gente já discutiu, então a gente vê que tudo aquilo que muitas vezes começa bem, de repente se envereda. É que nem, por exemplo, a prosperidade. O povo de Deus é próspero, mas hoje o assunto da prosperidade foi fragmentado. Hoje, nós, como protestantes, temos que tomar um cuidado violento sobre essa questão. Agora eu pergunto, é errado falar de prosperidade? Não, mas vocês concordam comigo que a gente tem que tomar um cuidado? A gente tem que vir até essa linha. Não pode passar, porque senão a gente vira macedinho, a gente vira chapelão, e aí a gente se perde e fica mal visto porque a gente teve uma boa intenção. Olha como é perigoso. Então, assim, mas você foi impactado, você estava falando? Você queria falar alguma coisa, Felipe? Não, só um adendo. Tudo isso, essas enveredações por filosofia, por N coisas, né? É tudo pessoal que tem um poder de formação de opinião, querer fazer uma releitura da pedagogia de Jesus e querer fazer releitura daquilo que Jesus falou que não é para mexer, dá nisso. Lembra esses dias atrás, filho, na mensagem? Filho, não mexe. A gente tem que fazer o quê? Não mexer. E não pode mexer. E aí a gente fica querendo mexer. Agora, deixa eu dar uma palavra de compreensão aqui, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, isso daqui acaba sendo também fruto de uma aula. Quando eu iniciei o meu mestrado, no ano de 2000, lá na Batista, na Batista de Perdizes, na Faculdade Batista de Perdizes, eu tive um professor lá chamado Jorge Pinheiro, se não me falha a memória. E ele disse o seguinte na nossa aula, e foi fantástico, fantástico. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que é normal, que a minha área de atuação na sociedade eu acabo enveredando a minha leitura bíblica para ela. Vou dar um exemplo. Eu sou um filósofo. A minha maneira de ler a Bíblia vai ser uma maneira mais filosófica. Estão entendendo? Então eu vou ter uma igreja onde os meus púlpitos serão mais reflexivos. Tratarei sobre assuntos da vida, do ser, porque o meu dom
que é o dom de ser pastor, tem hora que ele acaba se coadunando no meu talento humano. Está entendendo? Mas olha que palavra sábia o Jorge Pinheiro deu. E ele falou assim, vamos supor que eu sou um agente social, trabalho em assistência social, cuido de uma coisa, de um departamento da prefeitura ou do estado ou de uma empresa na área de ONGs ou de sociedade. Eu me torno um pastor. A minha linha de ministério vai ser qual? Vai ser filosófica? Está entendendo? Está ficando claro? Eu vou puxar a brasa para quê? Para trabalhos sociais. O grande problema é esse. Prestem bastante atenção nisso. Quando eu sou um pastor e eu sou filósofo, eu tenho que saber que, como filósofo, eu pendo para a filosofia, mas eu não posso obrigar que as outras igrejas sejam igrejas filosóficas. Então, se eu sou um pastor da área social, a minha comunidade vai ter uma atuação no lado social, porque houve uma interação entre o meu dom sagrado e os meus talentos humanos, entendeu? Agora, não é porque eu faço uma obra social que o camarada que discursa filosofia, ele é um ateu. Tá entendendo? Geralmente, o que acontece? Começa a ter as rixinhas, não é? O que faz social olha para o outro e fala, você é um herege, porque você não tem nada social. Eu tenho uma creche, eu cuido de dependentes químicos, não é assim? Tá entendendo? Aí vamos lá, vamos melhorar essa situação. Eu sou empresário e eu tenho minhas empresas e eu toco negócio no mundo corporativo. Eu gosto do business, do mercado financeiro e eu me converto. E aí? Qual que vai ser a minha linha teológica de atuação da igreja? Eu sou empresário. Estão entendendo? Estão entendendo? E é normal que eu acabe, por exemplo, usando um pouco mais do marketing, usando um pouco mais de coisas contemporâneas, na semelhança de uma empresa. Por quê? Porque eu vejo a vida como empresário. E, naturalmente, eu vou usar daquilo que eu tenho como talento. Agora, no momento em que eu pego a minha igreja, que tem esse viés mais empresarial, e eu digo para a igreja que é simples e pentecostal, que eles são chulos e tolos, porque eles não têm o marketing, que eles não sabem se apresentar numa rede social, que eles são ultrapassados, olha aí, estão entendendo? Vocês estão visualizando vários cenários, não estão? Está entendendo? E o Jorge Pinheiro, quando estava dando essa aula para nós, ele falou que naturalmente as nossas áreas de atuação, a gente acaba interpretando e fazendo ministério naquela linha. Qual é a grande beleza disso? Que Deus cria vários caminhos lindos para construir a sociedade e para expandir o reino. Mas se a gente não tiver cuidado, a nossa vaidade faz com que a gente se perca. Vamos melhorar um pouco mais? Eu sou político, eu tenho um viés político. Ai, meu Deus, aí bagunçou. Está entendendo? Aí eu me converto, a minha igreja vai virar o quê? Um palanque político. É para virar um palanque político? Não. Mas você concorda que agora é normal que a minha comunidade tenha uma voz política normal? As discussões políticas vão ser mais acaloradas? Vai. Agora, a igreja que não entra na política, ela não pode ser desprezada, porque ela não quer aquilo. Você está entendendo? Pode ver que quem hoje defende a igreja como um palanque político não concorda que a outra igreja ela seja isenta da política. E aí onde cria as rixas. Falta do quê? De sabedoria de quem? De quem lidera. Em teologia pastoral, a gente vai trabalhar bastante essa questão da igreja e dos líderes. Tá bom? Ficou claro? Beleza? Essa ideia não é brilhante, irmãos? Como é lúcido esse pensamento, hein? Glória a Deus. É fantástico. Eu sou músico. Eu sou um músico. Eu vivo na música. A minha igreja vai ser o quê? A minha igreja vai ser uma Batista Lagoinha, normal. É. Normal. Agora, e a igreja lá que toca o violão, chá com pão, com pandeirinho, eles são ultrapassados? Não, meu irmão, glória a Deus. É vocações distintas, dons distintos, talentos distintos para propósitos específicos. E a gente tem que saber qual é o que Deus tem para nós, para nossa igreja, para a gente exercitar a pedagogia de Jesus. Por isso que é muito difícil caminhar por esses caminhos, né? Eles são muito tortuosos. Então, quer comentar mais alguma coisa, Gil? E como isso traz discussão, né, entre nós mesmos, os evangélicos, né, de ficar atacando
a linha de pensamento de igreja X, de igreja Y. Ah, eles estão errados. Meu Deus, se tivesse, né, um esclarecimento, um pensamento Sabe? lúcido do Então, e começo de sabe carreira. onde é legal essas discussões, Gil? Essas discussões são boas aonde? No seminário teológico. Por quê? Porque são coisas para pessoas específicas. Agora, quando você pega e usa o seu púlpito para as discussões, quem perde? A igreja. A igreja, exatamente. Entendeu? Porque aí o pastor tal critica outro, detona o outro, pode ver. O que dá visualização? Pastor fulano detona cicrano, fica essa rixa, entendeu? Eles ganham visualizações, mas é o reino de Deus que perde. Então, não é? Cada um segue a sua vida. Quer ir para a teologia da prosperidade, segue sua vida. Quer ir para... Tudo bem. Eu tenho a minha linha, respeito as demais, não concordo com as uma, mas não posso ficar, por exemplo, aviltando, né? Quer É, comentar mais alguma coisa que você gostou? achei bastante pesado com o comentário do Ariel Oswaldo quando ele deu aquela ilustração da terra sendo lambida por fogo, que ele falou que estava entrando na casa dele para mostrar a biblioteca para os amigos, e os amigos pegavam no braço dele e falavam: não, não entra, não entra, não entra, você não está vendo que sua casa está pegando fogo? E depois ele conclui dizendo assim: cara, o que nós estamos esperando dessa terra? A terra está sendo lambida por fogo e a gente não está vendo. Tipo assim, não tenha, você não pode ser feliz. Essa aí eu achei pesadão mesmo ele falando, foi bastante intenso. Aí fiquei assim um pouco retraído, né, nessa fala dele, não concordei muito não. Mas aí agora ouvindo o comentário do Felipe pude ficar mais esclarecido sobre as coisas. Por outro lado, é o que eu te disse para o Felipe há pouco. Se nós não tivéssemos nessa polarização e eles não Sim. tivessem se enveredando, nós ouviríamos com mais doçura. Eu nem tinha conhecimento disso daí, na verdade. Então, a gente teria mais doçura. Por que a gente teria mais doçura? Porque são verdades muitas vezes. Sim. Sejamos honestos, irmãos. Quando a gente pega, por exemplo, um livro que nem O Peregrino, que é aquele clássico, o que é o peregrino? Nada mais é do que um crente em busca da Canaã celestial e que despreza o mundo. Essa é a mensagem do Evangelho. E que faz de tudo para chegar lá e para levar o maior número de pessoas. Sim. Então, só que hoje, você vê, quando a gente começa a se enveredar para isso, e de repente se unir a alguns grupos políticos, aí a gente se bagunça todo, né? Então, por isso que eu acho assim, esse discurso ele é legal, a proposta ele é boa, mas a maneira em que está inserido aí não é tão agradável e aí sim merece o nosso apontamento, né? Ou crítica, né? Porque aí a gente vai fazer aquilo que a gente acha que realmente seja melhor. Mas maravilha, glória a Deus. Por exemplo, o pastor Ernesto Nini tem um testemunho dele que fala algo sobre isso. Quando Deus o batiza com o Espírito Santo, Deus pede para ele o quê? Deus pede para ele, em primeiro lugar, a família, ele entrega. Deus pede para ele a igreja, ele entrega. Deus pede para ele o colégio batista, ele entrega. Parece-me que a coisa que foi mais difícil ele entregar foi, sabe o que? A biblioteca dele. Ele tinha um acervo muito grande. E aí ele relutou, porque imagina, nós pastores com livros somos o quê? Livro é o nosso instrumento de trabalho. Nós começamos com o livro dos livros, que depois se desencadeia nos outros livros. E aí ele entregou, aí depois que ele disse que entregava tudo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha, nenhuma mudança a palavra do Ariovaldo Ramos muitas vezes para a biblioteca, o do Ernesto Miner é bem parecido, só que o contexto de fundo é totalmente diferente. Sim. Entendeu? Beleza? Beleza, tranquilo. Johnny, pastor Johnny, e aí, pastor? O que você achou? Conseguiu ouvir os três? Tudo bem, graças a paz. Desculpa. Graça e paz. Né? Nem te cumprimentamos. Você entrou e a gente... A aula já estava em andamento, não faria nem sentido interromper. Eu assisti sim, pastor, assisti os três. Como eu falei na última aula, eu já conhecia um pouco do Carlinhos, do Ari, já bebi muito nessa fonte. O Ari eu admiro muito, muito mesmo. E assim, eu fico um pouco triste porque realmente é muito nítido, na verdade, essa militância do Ari principalmente. Do Carlinhos eu não tenho nem tanta percepção, embora a gente vê na fala algumas coisas, mas no Ari é muito nítido, né? E aí, há cerca de 2 anos eu fui pesquisar um pouquinho, né? Porque isso começou a me incomodar também, e eu vi que ele tinha ido lá visitar, acho que até um pouco mais de 2 anos. Sim. O ex-presidente Lula, inclusive preso lá em Curitiba, e aí quando eu vi o vídeo eu falei, não acredito.
enfim, só reforçou aquilo que eu tinha de suspeita e tal. Mas, enfim, a fala deles ali, é óbvio, né, que tem muito ponto relevante e eu acho que tem que se prender, sim, no que é positivo. É aquilo que o senhor falou, né, ouvir tudo e reter o que é bom. Exato. Bom, generosidade, pelo amor de Deus, né? O crente que não é generoso tem que começar a repensar se é crente ou não. Eu, eu acho que nesse aspecto, sim, é muito valioso ouvi-lo e, obviamente, tentar colocar isso em prática. Tentar não, na verdade, acho que é uma virtude da qual a gente tem que se esforçar em praticar, o que de fato eu levo como positivo. Na fala inicial dele, foi o primeiro vídeo que eu assisti. Com relação ao segundo vídeo, e aí tentando me encurtar aqui um pouquinho, é óbvio, né? Ser sal e luz é uma propriedade da qual a gente não pode se esquivar em hipótese alguma. Tem uma fala do Capelete, se eu não me engano, acho que é do Capelete, não sei se está correto o sobrenome. Sim, Capelete. De fato me marca, assim, porque a gente, no mundo do qual a gente está vivendo, estou tentando trazer os pontos positivos aqui, tá? O Sim, ponto sim, negativo está bem claro já na nossa cabeça, então, e sim. sinto não ter ouvido o Felipe falar. Mas a ideia de ser sal e luz, ali no que ele mencionou, curiosamente o sal não aparece, né? Quando você tempera lá a sua comida, etc. Mas ele, de fato, é bem notável o seu sabor. E aí, o crente me parece ser isso aí. Se eu sou crente mesmo e quero, dentro da minha comunidade, seja ela de fé ou, enfim, onde eu convivo de modo geral, eu tenho que realmente revelar um pouco desse Cristo por onde eu caminho. E isso é o ponto positivo do qual eu, de fato, me detenho ali. E óbvio, né, o contraponto que aí eu peguei o Felipe falando, se for, em definitivo, falar sobre uma pregação e outra, a do pastor Hernandes é outra conversa, né? É outra conversa, porque aí foi de fato expositivo, você não vê nenhuma bandeira política sendo erguida, e, enfim. Confesso que para os próximos módulos de Educação Religiosa 1, eu vou deixar o do Hernandes, vou arrumar outros e vou tentar achar as ou senão eu vou dar o livro, porque tem um livro do Carlos. Mas eu acho interessante, saber, assim, eu acho legal a gente realmente enxergar esses pontos de vistas. A gente realmente tem que estar preparado, né? Sim, São sim. Achei situações, até que nos foi preparar e preparar o proposital. povo. Como que é, Achei, Felipe? achei até que foi proposital para gerar o Não, debate, não porque foi. foi um contraponto muito grande. Não, E essa questão de Johnny te cortar, mas Imagina. a questão de ser sal e luz na terra não é só fazer boas ações. Sim, É uma das. é. Ser sal e luz da terra é se separar da corrupção do mundo, é E, amar o próximo em todos e, os aspectos, e né? detalhe, é Felipe, duro que ele ela canaliza. é e o ser sal e luz nesse contexto da generosidade é o resultado final Exato, se daquilo que não os aconteceu, discípulos seriam não é a salvos, né? origem, né? Não é a origem. É nisso que eu falo para vocês que muitos trabalhos sociais, muitos trabalhos, grupos, evangelismo, começou com a evangelização, virou algo ético e depois virou algo social. Olha como é sutil. E ó, agora falando aqui como igreja, desculpem. Então, às vezes a igreja começa como um trabalho de evangelização, ela cria uma força muito grande na cidade, e aí, de repente, ela vira sutilmente um trabalho político, porque ela é um palanque político. A história se repete. Então, não foi de propósito, mas pensando nisso, talvez eu até considere de deixar para o futuro. Mas, Valeu, assim, né? a proposta não é. A A grade proposta, agora vai ser oficial. mas a proposta inicial, de fato, era o quê? Era aguçar vocês, como o Hernandes dando essa ideia de, puxa vida, é tão elevado o evangelho, e esse evangelho tão elevado, eu preciso aplicá-lo, né? E é difícil. A nossa segunda pauta é como aplicar a pedagogia de Jesus no mundo caído. A gente já está trabalhando nisso. Eu quero estender esse diálogo, porque assim, na teoria é muito fácil, na prática é muito difícil, né? Então, mas assim, beleza. Continua, pastor. Eu queria só pegar o gancho ali do que o que impactou o Gil, né? Assim, eu acho o Ari muito eloquente, cara. Eu acho ele demais. E aí o exemplo que ele deu da biblioteca, do fogo lambendo, pelo amor de Deus, né? É uma realidade. E é o que o senhor falou. O senhor citou John Bunyan ali no Peregrino. Cara, eu concordo em gênero e grau e número. O duro é que quando a gente o conhece, assim,
eu tenho muito isso. Assim, Deixa eu só dar uma pausa. A gente está vendo a militância política. Aí pronto, aí desencanta. Porque é uma verdade que se entranhou num contexto que a gente sabe que ele vai dar com burros na águas. É previsível, só ele que não vê. É o que eu acho. Mas aí é que está o problema, né? Porque ele é uma voz eloquente, como era Apolo nos tempos de Paulo, ele pode levar muitos para o buraco. Não só pode, Ele pode é perceptível que tem uma galera e não se torna, ele não pega pessoas e torna elas discípulos de Jesus, mas torna discípulos do socialismo, discípulos daquele meio militante. Esse é o grande problema. Deixa-se a pedagogia de Jesus de uma roupagem religiosa. Então, isso é difícil. perigoso. Isso vale para o outro lado também, para os bolsomínios. Outro problema. Outro problema. Porque hoje ou você é 100% ou você não é nada. Olha que loucura. Por isso que a gente tem que ficar com a pedagogia de Jesus. Bolsolove, eu vi esses dias. Essa eu não ouvi, não. Bolsominion, eu dei risada também. Eu falei, oh, meu Deus. Né? Então, assim, mas é complicado, né? Mas, quer comentar alguma coisa mais, pastor? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, agora, diante disso tudo, o que a gente pode fazer quando a gente se depara com um homem que nós temos como apreço, que é um homem de Deus, mas está se enveredando para caminhos perigosos? Orar. Só orar. Eu, particularmente, ainda o tenho em estima, mesmo não concordando com esse viés ideológico socialista, como outros pastores. Alguns eu tinha respeito, e aí eu ainda tenho, mas eu não considero mais. E agora o Ari ainda, por enquanto, eu diria, tento dosar dessa forma, entendeu? É o que eu penso, né? Mas aí cada um de vocês segue a linha de vocês, entendeu? A gente está aqui para orientar, né? E para poder esclarecer e para poder ajudar, mas jamais para poder. Eu prefiro, irmãos, a linha mais conservadora, a linha mais ortodoxa, a linha mais puritana, ou como chamamos, reformada. Porque você articula com o mundo, você articula com a sociedade, você está aberto a falar de política, de trabalho social, mas você fala de uma forma única e uníssona. O que é de Deus, o que é de César é de César. Vou fazer obra social? Vou. Vamos precisar da prefeitura? Vamos. Vamos até aqui, porque daqui em diante não dá, porque está tendo caminhos escusos. Daqui dá, porque está sendo... É um diálogo. E aí você apresenta isso para a comunidade, fala, irmãos, estamos com uma creche, houve-se uma oportunidade da prefeitura, por enquanto dá para a gente assistir, receber donativo da prefeitura. Irmãos, a diretoria da igreja se reuniu, não dá mais para a gente receber coisa da prefeitura. Aí vem os membros e falam, por quê, pastor? Não, porque não dá, porque está fora dos nossos padrões. A gente não precisa ficar fazendo denúncia, deixa eles se virarem lá, coisa da política. Agora, vocês entendem, muitas vezes a gente continua recebendo donativos, fazendo conchavos, e quando vai ver, a gente virou uma salada, uma bagunça. Por isso que eu estou dizendo, os puritanos, de uma forma geral, ou os reformados, eles têm um diálogo, fazem universidade, fazem hospital, mas eles deixam as coisas claras, igreja é igreja, reino de Deus é reino de Deus, universidade é universidade, ONG é ONG, política é política. Seu irmão quer se enveredar, pastor, você quer se enveredar para a política? Tá bom, então vai lá para a política, mas não venha fazer do púlpito palanque. E se ele começa, a diretoria se reúne e fala assim, irmãos, o pastor, ele está misturando muitas coisas. Não está no nosso acordo, mas a gente respeita ele. É um povo mais esclarecido, eu acho, tá, irmãos? É minha opinião, posso estar enganado. Pode ter que teve reformados ao longo da história que também se enveredaram. Nós somos seres humanos, a gente se perde, irmãos. Mas então, gostaram? Sim. Beleza? Eu gosto muito desse diálogo assim, eu aprendo muito. Fechou. Glória a Deus. Então, beleza. Agora vamos para a nossa segunda pauta? Vamos? Beleza, então vamos. Eu vou parar a gravação, então, que está dando 59 minutos. Só um minuto, tá?